Olá, meu nome é Letícia Hittner e eu sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp, e esse vídeo faz parte do curso Ciência e Visualização de Dados em Saúde. Esse curso está sendo oferecido no primeiro semestre de 2021, é um curso de pós-graduação em conjunto com a professora Paula Costa, também da FEEC, com o professor André Santanquet, do Instituto de Computação, e com a professora Thaís Galvão, da Faculdade de Ciências Médicas. O tema de hoje vai ser uma introdução ao uso de Deep Learning para análise de imagens. Na sequência dele, quem não assistiu então deveria assistir primeiro, eu mostrei como que era a análise de imagens feita, vamos dizer, do modo mais tradicional, usando extração de atributos e algoritmos de aprendizagem de máquina ou de machine learning. E hoje, em contraponto com o vídeo anterior que mostrava esse pipeline tradicional, eu vou falar um pouquinho, uma introdução sobre o pipeline usando Deep Learning. Eu não tenho ilusão de cobrir todo o assunto de Deep Learning, mas pelo menos de dar uma introdução e permitir que vocês entendam as diferenças entre o Machine Learning, que a gente diria tradicional, e o Deep Learning. Eu imagino que mesmo aqueles que não entendam o que significa Deep Learning devem ter visto nas mídias. Deep Learning agora está em todo lugar. Ele é uma classe de algoritmos da inteligência artificial, AI, né? E se vocês olharem hoje tudo que nos rodeia, nos nossos celulares e em qualquer dispositivo inteligente tem alguma coisa de Deep Learning. Então, o reconhecimento da nossa impressão digital, o reconhecimento de fala, de face, biometria, até coisas como processamento de linguagem natural, tudo isso passa por algoritmos de Deep Learning. A gente tem muita coisa também na área de imagem médica, na área de imagens de maneira geral, veículos autônomos, né? Aqui é só um pequeno highlight do que tem se falado de Deep Learning na mídia. Mas vamos entender um pouquinho, né, o que é Deep Learning e por que agora, né? Quais são os ingredientes que fizeram Deep Learning, de repente, fazer tanto sucesso? Eu digo de repente porque isso começou mais ou menos em 2012 e de lá para cá esse tipo de algoritmo dominou, vamos dizer assim, a maior parte das tarefas realizadas por computadores. E a pergunta é, né, por que agora? Alguns dos algoritmos, dos conceitos por trás do Deep Learning já existem desde 1960, mas só agora é que a gente vê ele dominando de fato os produtos que a gente consome, né? Então, eu diria que são dois ingredientes principais, eu não, né? Todos percebem que são dois ingredientes principais que fizeram o Deep Learning chegar onde chegou nessa década. O primeiro deles a gente diz que é a escala. Então, Deep Learning é um conjunto de algoritmos, né? Uma classe de algoritmos, como a palavra diz que é deep, e a gente vai ver que é profundo, são redes profundas, elas precisam de muitos dados. E nessa última década, principalmente, né, quer dizer, com os celulares, com a internet, nunca se coletou tantos dados e tantas imagens e tanta informação de forma tão fácil e disponível para todo mundo como nessa década, né? Então, a escala em termos de dado, a escala em termos de quantidade de dados disponíveis cresceu muito. Enquanto algoritmos tradicionais pouco ganham no desempenho com o aumento crescente de dados, as grandes redes neurais, que são as Deep Neural Networks, que a gente vai aprender então, né, que da onde vem o nome Deep Learning, elas ganham muito quando o
ganham em desempenho, né? Quando o aumento de dados é significativo. Além disso, outra coisa que permitiu o advento, o domínio desses tipos de algoritmos é a capacidade de processamento, né? Então, aqui em azul seria a quantidade de operações, né, que é possível fazer numa CPU, aqui ao longo dos anos, por melhor que a CPU tenha aumentado do computador, mas com o advento das GPUs, que são unidades de processamento gráficas, essa capacidade de processamento cresceu exponencialmente. Então, a grande quantidade de dados e o grande poder computacional, que a gente chama então que são os fatores de escala, é um dos fatores que permitiu esse boom, né, esse tsunami, como dizem, do Deep Learning. O segundo fator, né, que eu acho importante mencionar é a questão do Open Science, o movimento Open Science ou a ciência aberta, né? O que é o movimento de Open Science? É essa ideia de que códigos, papers devem ficar disponíveis, né? Então, por exemplo, os Jupyter Notebooks, né, e outros tipos de notebooks passaram a estar disponíveis, e com um notebook qualquer pessoa pode, por exemplo, tentar rodar vários tipos de algoritmos, não só de Deep Learning, mas qualquer tipo de algoritmo e código, e isso fez com que as pessoas pudessem aprender mais rápido e construir o conhecimento a partir do conhecimento de outro, ou seja, pegar um código já existente e modificar esse código. E isso realmente também foi um grande motivador, ou possibilitou esse salto, né? O GitHub é uma plataforma dessa de compartilhamento de códigos, né? Hoje, se você buscar repositórios de machine learning, né, você vai encontrar mais de 320 mil repositórios de machine learning, todos abertos, para que você possa ir lá, explorar, ver o código, reusar. Então, o movimento Open Science também foi um dos motivadores, ou uma das alavancas para o Deep Learning fazer o sucesso que fez, né? Ou está fazendo. E aí, o que aconteceu em 2012, né? Existe uma competição chamada ImageNet, né? Ela é baseada numa base de dados, então, na época, né, quando ela começou, de 1 milhão de imagens, agora já cresceu esse número de imagens, coletada, então é um dataset, e com 1000 classes. Imagens como? Imagens de gatos, cachorros, aviões, carros, enfim, das mais diversos tipos. Então você tem, e essa competição, então a ideia era, com esse 1 milhão de imagens, com label, né, essas imagens eram rotuladas, o que é aquilo, é um gato, é um cachorro, em 1000 classes, e ver quem seria capaz então de propor um algoritmo para classificar e ter um maior número de acertos, né? Então, dado uma imagem, por exemplo, lembrando, né, que o computador vê, isso a gente já viu em outros vídeos anteriores, o computador está vendo, na verdade, é uma sequência de números, uma matriz numérica, e a tarefa é você classificar, por exemplo, o seu algoritmo dizer, tem 82% de chance de ser um gato, 15% de ser um cachorro, 2% de ser um chapéu, 1% uma caneca, né? E aí avalia-se quem é o time, quem foi né, que submeteu o algoritmo que chegou mais perto, que teve melhor desempenho, menor erro, né? E o que acontece? Nessa competição, então, né, ela já existia há alguns anos. Veja, aqui esse gráfico está mostrando o desempenho dessas redes, na verdade dessas redes não, dos algoritmos submetidos, o ganhador, né, o ganhador da competição ao longo dos anos, de 2010 a 2016. Em 2010, e aqui nesse eixo a gente vê que é chamado de erro nos top 5. Né? Top 5 é o seguinte, imagina que eu tenho uma imagem, como eu mostrei, do gato,
eu coloco lá a probabilidade de ser várias coisas. Você viu que lá tinha gato, cachorro, chapéu. Então, para cada imagem, normalmente o meu algoritmo solta várias classes ranqueadas, claro. Então, tem maior chance de ser um gato, mas pode ser que seja um cachorro, mas pode ser que seja um chapéu. E o erro seria se não aparece a classe correta nos 5 primeiros com maior probabilidade, né? Então, se o meu algoritmo retorna 5 probabilidades de ser 5 classes, e nenhuma dessas 5, a classe correta não está entre essas 5, então esse seria o erro no top 5. E veja, o erro estava em 25%, 27% o ganhador em 2010, e aqui você vê em verde escuro, significa que são algoritmos que a gente chama mais de visão computacional, ou vamos dizer os algoritmos mais tradicionais de extração de atributos e tal. E a partir de 2012, todos os ganhadores foram baseados em Deep Learning, os algoritmos baseados em Deep Learning, o erro caindo consideravelmente, então ele só está aqui até 2016, mas o erro caiu de 25% para menos que 2% em 2017, e superando inclusive o ser humano, né? Então a gente percebe que desde o advento do Deep Learning, né, 2012, quando de fato começaram as primeiras redes, as primeiras arquiteturas serem propostas e participarem da competições, o Deep Learning praticamente assumiu a liderança e não deixou menor chance de outros algoritmos. E olha, veja, não é que aqui em 2012, 13, 14 não haviam outros participantes tentando métodos mais tradicionais, mas simplesmente eles não foram capazes de chegar nem perto do desempenho do Deep Learning. Bom, desde então, o Deep Learning tem sido usado para muitas outras coisas do que classificar a imagem de gato e cachorro, né? Qual que é a grande questão do Deep Learning? Lembra que é aquele Basic Pipeline que a gente viu de Machine Learning? Nós temos uma entrada, a gente precisa extrair atributos, esse é o pipeline tradicional, né? Extrair atributos, e esse vetor de atributos entra no algoritmo para ser classificado, para ser treinado, e depois na predição eu também de novo extraio os atributos e o classificador que foi treinado tenta predizer o label, né? Então, só que agora, no algoritmo de Deep Learning, essa fase de feature extraction, ela é engolida. Então, dentro do algoritmo de classificação de Deep Learning, já existe o feature, a extração de atributos já está embutido. E a gente vai ver como é que isso é feito, tá bom? Lembra que a gente comentou, né? Quais seriam... Uma imagem pode ter diversos tipos de atributos, você tem que conhecer o problema e escolher que tipo de atributo. Até então uma área que a gente chama que é engenharia de atributos, que é olhar para um problema e dizer, bom, qual é o atributo que me interessa ou pode me ajudar a resolver o problema, né? Aqui a pessoa, por exemplo, então eu vou ver esses gradientes, vou ver a direção dos gradientes, ou eu vou ver a distância entre os pontos, ou a distância entre os pontos da face, identificar os pontos, né? E essa engenharia toda de atributos é o que a gente faz no modelo convencional. Nós falamos muito pouco sobre os possíveis atributos que podem ser extraídos, né? Eu até indiquei outros vídeos para vocês assistirem de processamento de imagens mais tradicional, mas uma classe, um conjunto de tipos de atributos que podem ser extraídos são os atributos extraídos com a aplicação de um kernel, aplicação de um filtro, a gente diz. Isso pode ser chamado de filtro, uma matrizinha, por exemplo, 3x3, o filtro pode ter vários tamanhos, mas aqui eu estou mostrando uma imagem do lado esquerdo, aí eu digo que isso aqui é o meu kernel, minha máscara, o meu filtro escolhido, esse aqui chamado de Sobel horizontal, e na direita eu tenho o resultado da operação, da aplicação do filtro ou dessa máscara sobre a minha imagem. Para explicar um pouquinho melhor o que é essa aplicação desse filtro, nós vamos clicar aqui na lupa e nós vamos ver
Nós vamos clicar aqui e nós vamos ver do que se trata essa aplicação. Então, esse aqui é um site bem interessante que mostra um pouquinho, é um demonstrativo do que é a aplicação de um filtro, de um kernel numa imagem. Então, imagina que eu tenho aqui essa imagem do lado, no fundo a imagem original é essa pequenininha, do lado direito aqui, e no meio eu tenho a imagem maior, só para a gente enxergar os pixels, né, exageradamente grandes, e do lado os valores, à esquerda os valores. Imagina que eu quero aplicar uma máscara que eu chamo de blur. Blur quer dizer eu vou borrar, eu quero deixar mais suave, isso chama um filtro de suavização. Então eu vou escolher aqui esse meu filtro de suavização. Ele tem esses valores então, 0.0625, 0.125 e assim vai. E, no fundo, o que eu estou fazendo? Para cada pixel que eu seleciono aqui, né? Vamos imaginar, eu estou aqui andando na imagem da esquerda, eu vou varrer a imagem, na verdade, do começo ao fim, eu vou varrendo essa imagem. Varrendo significa que eu vou passando a máscara, deslizando essa máscara, pixel a pixel, e o valor, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar os valores da imagem, por exemplo, ali, onde eu estou colocando agora, ali na testa da pessoa. Ele tinha o valor original 153, eu multipliquei pelo primeiro valor da máscara, 0,0625, mais o 159 vezes o valor da máscara naquela região. E assim, eu faço essa multiplicação dos 9 pixels pelos 9 valores da máscara e somo. E esse meu novo valor é o que é o pixel do lado direito da imagem, da imagem de saída. Então, ao escolher um filtro, e aplicar significa fazer essa multiplicação e soma de todos os pixels do filtro, vezes, multiplicado e somado todos os pixels da máscara, eu estou extraindo algum atributo. Talvez o borramento não deixe muito claro o que é esse atributo, mas vamos imaginar que eu pego, por exemplo, esse atributo que a gente chama de Sobel, que é aquele mesmo do slide. O Sobel ele é bom para encontrar bordas, e esse é um Sobel na horizontal, top Sobel. Então ele mostra bordas, ele ressalta bordas na imagem que estão assim. Então, quanto mais parece uma borda, ou seja, escuro para claro ou claro para escuro, eu tenho um resultado branco aqui, né? E quando eu tenho um resultado preto, significa que eu estou com uma região mais homogênea. Aqui na testa, por exemplo, está mais homogênea, a aplicação da máscara me dá quase que valor 0, menos 10, 8 ali. Enquanto que eu vou aqui numa aplicação, numa região onde está claro sobre escuro, eu consigo esse valor bem alto, né? Então, esse é um jeito, isso a gente é um conjunto de operações muito comum no processamento de imagens para extração de atributos, onde eu escolho um filtro, um kernel. Esse kernel tem por exemplo, tentar encontrar todas as bordas, não só as horizontais, mas as verticais. Esse kernel, existe então um design desse kernel, né? Vamos voltar lá para a apresentação, mas então existe um design desse kernel com certos pesos bem específicos para ressaltar determinadas características da imagem, né? Então essa é uma forma de extrair atributos para resolver problemas de classificação de imagens, por exemplo. A convolução é essa operação de andar com a máscara e calcular esse resultado, esse feature map que a gente chama, ou seja, o mapa de atributos. Então, veja, aqui é um exemplo, né? Eu estou andando com essa máscara verde, os valores da máscara são 101, 010, 101, e eu estou multiplicando pela imagem, que está azul, a máscara é verde,
eu vou andando com a máscara verde, vou multiplicando e o resultado da multiplicação é o que estou aqui em rosa, né? Então, dada uma máscara, eu vou deslizando e vou fazendo essa multiplicação e soma e vou calculando os valores. Isso me dá, então essa é a operação que é chamada de convolução e é assim que a gente aplica uma máscara sobre uma imagem para extrair um atributo. Bom, legal, quero saber onde é que eu vou chegar, onde que a gente aqui vai chegar no Deep Learning. Alguns de vocês já devem ter percebido que tem a ver com a convolução, porque afinal de contas o Deep Learning é feito de redes convolucionais, né? Olhando a mesma convolução só de uma outra figura, só para entender bem, então, dado uma imagem de entrada aqui, eu escolho um kernel, uma máscara, um filtro, é tudo sinônimo, e eu aplico, eu faço a operação de convolução, que é deslizar essa máscara sobre a imagem, fazer essa multiplicação que está aqui, então o primeiro valor da máscara, menos 1 vezes o 3, o 0 vezes o 0, o 1 vezes o 1, o menos 2 vezes o 2, o 0 vezes o 6, o 2 vezes o 2, o menos 1 vezes o 2, o 0 vezes o 4, o 1 vezes o 1, eu somo tudo e agora, então, o valor, que é o pixel central da máscara aqui, né, onde o pixel central da máscara está casando, ele vai receber esse valor agora, que seria já o feature, né, o map, ou seja, a imagem modificada pelo filtro que pode ressaltar uma característica que eu tenho interesse. Muito bem, qual que é o problema aqui? A questão é a seguinte, a pergunta é qual kernel que eu preciso usar. Então o meu feature engineering, né, a minha extração de features depende de eu dizer qual é a máscara que eu vou usar para ressaltar aquilo que me interessa. Eu estou procurando bordas horizontais, eu estou procurando bordas verticais, eu estou procurando ruído, eu estou procurando textura. Então eu posso ter máscaras que extraem aquela característica que vai ser importante para eu, por exemplo, classificar a imagem que eu estou interessada. Então, aqui a engenharia de features é basicamente definir qual é o kernel que eu tenho que usar. E parece simples, mas na verdade não, pode ser bem complicado. Para vocês terem uma ideia, se vocês forem brincar e forem lá no Scikit-learn para olhar quantos kernels será que eu poderia ter, assim, logo de cara, né? Então, eu fui lá no scikit-image e peguei a função filter, tá? E peguei os tipos de filtro que eles têm. Dá uma olhada só a quantidade. E aqui não chega nem aos pés de quantos são possíveis, tá? Mas veja, então eu decidi, o meu feature engineer é decidir quais desses filtros eu vou aplicar para ter minha extração de características suficientemente boa, discriminativa, para eu poder fazer a minha classificação de imagem. Ou seja, realmente passar por essa etapa de pensar ou testar quais os filtros vão resultar em boas características para minha classificação, passa a ser um problema bem complicado. Não é à toa que tem um nome chamado de Feature Engineering, ou seja, né, é uma engenharia, né, você pensar e você se debruçar sobre um problema e tentar extrair os features para resolver aquele problema. Bom, agora eu vou fazer um break aqui, vou pedir para vocês segurem esse conceito, então, de que eu posso extrair features a partir de aplicação de máscaras, de filtros, mas que descobrir quais filtros eu quero é difícil. Então agora vamos segurar esse pensamento aqui, eu vou abrir um parênteses e vou falar um pouquinho sobre as redes neurais, para vocês poderem entender como é que de redes neurais e necessidade de projetar filtros ou descobrir os meus filtros, eu cheguei nas redes convolucionais, que são a base do Deep Learning e do sucesso desse tipo de algoritmo.
Então aqui a minha pergunta é assim, né? Por que é rede neural? Então, vamos lá, o que é rede neural? E por que eu deveria me importar com isso? Então, se vocês olharem aqui, uma lista de algoritmos de machine learning entre os supervisionados e os não supervisionados, já foi falado, o professor André já fez vários vídeos sobre isso, né, machine learning e tipos de algoritmos. Vocês vão ver que existem vários tipos de algoritmos de classificação, que são tarefas diferentes, né, classificação, regressão, clusterização. Eu tenho algoritmos diferentes, mas veja que as redes neurais servem para tudo, podem servir para qualquer uma das três tarefas. E então, no mínimo eu diria assim, se você quer trabalhar com machine learning e não quer aprender só quer aprender um algoritmo, então aprenda a rede neural, que você teoricamente resolve qualquer tipo de problema. Na prática não é bem assim, treinar uma rede neural pode ser bem complicado, mas é para mostrar que, de uma certa maneira, a rede neural ela foi usada há muito tempo por ser uma solução de problemas, por permitir solução de problemas de natureza bem distinta, né? E o que é uma rede neural, né? Então, ela foi inspirada, o Geoffrey inspirou-se, a pergunta que tentou se responder é, será que eu consigo me inspirar no cérebro humano e criar uma máquina para pensar igual ao cérebro humano? Por isso chamada, né, de rede neural. E claro, tem a palavra artificial aqui, que a gente acaba não usando mais, né? Mas então, as redes neurais artificiais, ou ANN, elas vieram com essa ideia de tentar simular o que um cérebro faz. E nessa linha, qual que é o conceito, né? Imagina que eu tenho neurônios, né? Eu tenho um neurônio aqui, ele recebe estímulos que podem estar vindo de outros neurônios, ou aqui no caso de variáveis de entrada, né? As minhas conexões são as sinapses e eu tenho uma saída, né? Assim, pensando assim, parece muito, vamos dizer, essa é a inspiração, né? Mas parece bastante abstrato, mas vamos pegar um problema que já foi discutido, né? Aquela ideia de eu tentar estimar o preço de uma casa pelo número de quartos, pela área, pela distância até da cidade e pela idade, né? Então, imagina que essas são as minhas entradas, são os meus neurônios de entrada. Eu tenho aqui no meio meus neurônios, a gente chama que é uma camada escondida, e eu tenho na minha saída. E o que eu vou fazer? Eu vou tentar estimar, né, como é que essas entradas. Então eu penso, cada entrada ela está de uma certa maneira estimulando meus neurônios, cada um dos meus neurônios nas camadas intermediárias, e a combinação desses estímulos, né, que a gente vai ver depois, a gente chama de pesos. Eu vou tentar encontrar qual é a combinação de pesos que me levam, dadas as entradas x1, x3, x2, x3, x4, me permitem predizer a saída y. Então, no fundo, o que a gente tem hoje de uma rede neural, e aí um pouco por causa das redes convolucionais, ela passou a ganhar um nome um pouquinho mais complicado, chamado Fully Connected Neural Network, redes neurais completamente conectadas. Depois vocês vão ver por que esse nome é para se contrapor às redes convolucionais, que não são totalmente conectadas, tá? Então, na prática, o que eu tenho, quando eu digo que eu vou treinar uma rede neural para resolver um problema, eu considero que eu tenho entradas, veja que as minhas entradas são meus features, para uma amostra, e eu tento ajustar meus pesos, né? Todas essas arestas aqui da conexão de uma camada de neurônios com a outra camada de neurônios são pesos, e eu tento fazer o ajuste de pesos para que eu consiga, na minha camada de saída, predizer a resposta correta. Então eu treino e aí eu coloco entradas de uma amostra 1, depois entradas da amostra 2, depois entradas da amostra, entradas assim, features, né? Atributos da amostra 3, atributos da amostra 4, e vou ajustando os pesos para minimizar o erro na saída. É claro que tem um erro,
mas eu vou tentar chegar o mais próximo, é um problema de otimização, eu vou tentar chegar mais próximo em pesos que me permitam ter o menor erro de predição na saída, dada os atributos de uma amostra qualquer aí, por exemplo, né? Coisas importantes sobre essas redes neurais completamente conectadas, né? Elas são bons classificadores, né? Eles podem aprender padrões não lineares bem complexos, generalizar, né? Então, ela realmente, as redes neurais, antes mesmo do Deep Learning, das redes convolucionais, elas se mostraram com um excelente desempenho. O que ela é muito custosa. Para eu treinar todos esses pesos, e dependendo da complexidade do problema, eu preciso pôr mais camadas e mais neurônios, ela pode demorar muito tempo para convergir. O custo computacional é alto, mas ela costuma ter um bom desempenho. Mas a verdade é que quando se trata de imagens, essa abordagem de redes totalmente conectadas não é a melhor abordagem. E foi aí que então juntou-se a ideia da rede neural artificial com a operação de convolução que a gente viu, que já era um extrator de atributos que quem era da área de processamento já estava acostumado, né? E criou-se então, propôs-se as redes convolucionais. Então, as redes convolucionais, na verdade, são Convolutional Neural Networks, elas também são neurais, mas ela vem a palavra convolucional antes, que muda totalmente, ou muda bastante a origem das redes neurais, né? Ela tem uma grande diferença para as redes neurais. Então, vamos imaginar aqui que eu tenha 13 neurônios na entrada, 9 neurônios na saída ou na camada intermediária, e eu tenho 117 parâmetros para treinar. Eu tenho que descobrir os pesos desses 13 neurônios conectados a esses 9 neurônios. Então, é 13 vezes 9. Esse neurônio 1 tem 9 pesos aqui para treinar, nesse neurônio 2 mais 9, esse neurônio 3 mais 9, então no total são 117 parâmetros que eu preciso treinar. As redes convolucionais trouxeram do domínio da imagem algumas ideias muito interessantes que se mostraram não só muito úteis para classificar imagens, como permitiu reduzir demais o número de parâmetros a ser treinado. Então, o que a rede convolucional faz? A rede convolucional, primeiro, parte do primeiro pressuposto de convolução. Se vocês lembrarem lá a convolução que eu mostrei, a máscara ela só opera na vizinha do pixel, nos vizinhos do pixel. Porque a imagem tem essa ideia de que, no fundo, para você analisar uma imagem, opera inclusive como o próprio olho humano, né? Você tem um que chama de campo receptivo. Você observa uma cena e você olha uma região e o seu entorno, né? Você não interpreta a cena toda de uma vez só. Então, a convolução faz isso. A convolução, ela vai operando no pixel e seus vizinhos, no pixel e seus vizinhos. Então, a ideia é, por que não construir uma rede neural, mas que agora, ao invés de eu conectar esse pixel, ou seja, que esse pixel de saída, esse neurônio de saída, ao invés de ser afetado por todos os neurônios de entrada, ele só é afetado por alguns neurônios, os neurônios vizinhos, né? Então, esse é o primeiro princípio, que é o princípio da localidade, essa questão de vizinhança que é muito típica das imagens, né? Ou seja, neurônios que estão longe não pesam, o peso é zero, não tem influência. Neurônios que estão perto têm influência sobre o neurônio de saída. A segunda princípio que as redes convolucionais também usaram é que são sempre os mesmos pesos, porque tem essa ideia de que a gente tem essa ideia de invariância à translação. Um gato é um gato, não importa se ele está no canto esquerdo da imagem ou no canto direito da imagem ou no meio da imagem.
Então, eu não posso avaliar uma região da minha imagem com alguns pesos e outra região da minha imagem com pesos diferentes. É como se eu estivesse mudando a minha máscara ao longo da minha filtragem. Se eu quero extrair uma característica da imagem, eu mantenho a máscara constante. Então, veja, no fim, eu estou fazendo, para cada neurônio de saída, eu uso os mesmos pesos, né? Só que quem tem influência sobre eles, né, são um conjunto de neurônios vizinhos na camada de entrada. Então, com isso, no fim, o meu treinamento dessa rede convolucional passa por treinar só 5 parâmetros. Olha a diferença, né? Com esses dois princípios aqui, o princípio da localidade, ou seja, de olhar para os vizinhos, e o princípio da invariância translação, ou seja, que a máscara, os pesos treinados tem que ser os mesmos, eu consegui, foi aí que foi esse salto do que o Deep Learning deu, né? Ele passou a usar as redes neurais, que já existiam, como eu disse, desde a década de 60, usar de uma forma muito eficiente para tratar principalmente imagens, né? Reduzindo drasticamente o número de parâmetros a ser treinado, e aí sim possibilitando eu tratar problemas bastante complexos de classificação usando esse tipo de algoritmo. Ainda eu sei que deve estar um pouco abstrato, e agora tentar mostrar alguns exemplos para vocês entenderem o que de fato, como é que funciona uma rede neural convolucional para classificar imagens, tá? Então, assim, primeiro, se vocês entenderam que aqui do lado direito eu tenho o que seria uma camada de 100 neurônios, ele estariam como um vetor, né? Meus neurônios na entrada de uma camada, de uma rede convolucional, de uma CNN, agora eu vou começar a chamar as redes convolucionais de CNN, que fica mais fácil, então Convolutional Neural Networks, né? Redes neurais convolucionais a gente chama de CNN. Então, como que eu vou... Agora, meus neurônios estão espalhados, né? Estão distribuídos numa forma de grade, de uma imagem, né? Exatamente para ter a questão da vizinhança da imagem. Então, essa é a primeira diferença. Enquanto em redes neurais eu tenho um vetor, né, um vetor coluna, por exemplo, de neurônios, na minha rede convolucional eu tenho uma matriz de neurônios. E aquilo que a gente estava falando, e aí o que eu vou fazer? Dada a minha imagem de entrada, né, tá vendo, o meu feature map, eu vou parar aqui, meu feature map, eu tenho minha camada de neurônios escondida, vamos dizer, né? Ele é resultado, como é que eu vou encontrar? Eu vou aplicar uma máscara, né, na minha imagem de entrada e vou sair com o meu feature map, certo? E aí eu posso ter várias camadas assim, mas ainda fica aquela questão, que máscara que eu vou aplicar? Né? Onde é que entra a questão dos pesos aí? Onde é que entra a questão de treinamento aí? Justamente a gente estava conversando como o feature extraction, ou feature engineering é um problema. Eu definir qual é o kernel que eu vou aplicar na minha imagem de entrada para ter o meu feature map é a grande questão, né? E aí que entra... Então aqui que a gente mistura os conceitos da rede neural que é treinada para encontrar pesos com a rede, com a convolução, que é essa operação de usar um kernel para extrair atributos. E o que vai... A grande sacada, então, das redes convolucionais é o que a gente chama de os kernels são treinados, né? Então, no fundo, o que eu tenho é o seguinte, eu tenho uma imagem, se eu aplicar um kernel, né, como a gente já viu, com operações de convolução, eu vou chegar numa saída que é um feature map. Só que eu vou fazer isso e na verdade eu vou treinar na minha CNN, ao invés de treinar aqueles pesos na rede neural
que conectam os neurônios, aqui eu estou treinando justamente os pesos que estão dentro desses kernels, né? Então, eu vou treinar os Ws, eu vou treinar, e no fim do meu treinamento, eu vou ter quais são o conjunto de kernels que conseguem, a partir de um conjunto de imagens e a aplicação desses kernels nessa imagem, chegam em features de saída que me permitem a classificação que eu quero. Então a pergunta aqui mudou, entendeu? A pergunta é, eu quero uma rede que prediza qual é a minha classe de saída. Só que ao invés de eu escolher o kernel na mão, que é a engenharia de atributos, ao invés de eu escolher quais kernels, aplicar e ver se os features, se, né, a saída, meus atributos me ajudam a classificar ou não e ver qual erro, eu vou treinar, eu vou ficar mudando esses kernels e verificando se eu estou chegando mais perto da resposta. Então a minha otimização agora se dá em ir modificando as minhas máscaras, os meus filtros, e tentar descobrir qual é o conjunto de filtros que extraem um conjunto de atributos que permite a classificação com o menor erro possível. Então essa é a grande sacada do Deep Learning, ou das redes convolucionais, neurais convolucionais. Ela treina, ela é supervisionada, ela tem um label, ela treina para minimizar o erro de classificação, só que o que ela está treinando são essas máscaras de convolução, são esses filtros que vão extrair os atributos. Por isso que a gente diz que a rede convolucional, ela não só classifica, como ela também, ela é quem escolhe os atributos. É a própria rede quem acaba estabelecendo quem são os atributos que vão ser usados. E um conceito que vocês devem ouvir muito falar quando lê sobre Deep Learning, ou CNN, é uma arquitetura. A arquitetura é o nome que se dá para construção, né? A CNN é feita de bloquinhos, e esses bloquinhos, então a maneira como você coloca esses bloquinhos, vamos dizer assim, de Lego, né? Para formar uma rede de um determinado tipo, isso é chamado de arquitetura. Então, eu vou explicar, talvez fique mais claro, mostrar também alguns exemplos, mas isso aqui seria uma arquitetura típica de uma CNN, tá? Por enquanto a gente viu isso. A gente viu que, dado uma imagem inicial, eu tenho, né, as minhas convoluções, então aqui, essa região aqui a gente disse que são as camadas convolucionais, eu tenho meus kernels que vão ser treinados, e vou extrair meus mapas de atributo, meus feature maps, né? Que são imagens resultantes da aplicação dos meus kernels na minha imagem. Então essa é uma parte da CNN que é chamada das camadas convolucionais, são as camadas que extraem atributos, tá? Além disso, é muito comum eu ter numa arquitetura uma outra camadinha chamada de esse Rectified Feature Map. Na verdade, o que eu tenho aqui é uma camada chamada de função de ativação, nós vamos ver o que é isso, e uma camada de pooling. Então, vamos ver o que são essas outras duas camadas. Então, além de aplicar máscaras e extrair features, tem mais duas etapas que são importantes para eu conseguir uma boa classificação. Essa etapa de retificação, como chamou, mas na verdade é de função de ativação, é a camada que introduz a não linearidade. Ela tem dois objetivos. Primeiro, ela introduz uma não linearidade que é necessária para justificar as várias camadas. Porque veja, se você tem uma rede com várias camadas de neurônios e todas são operações lineares, eu posso transformar todas numa única camada. Mas então, na verdade, eu introduzo uma não linearidade, é a primeira coisa que a função de ativação faz. A segunda coisa que a função de ativação faz é, por exemplo, veja aqui, quando eu tenho um feature map, o resultante dos meus kernels, eu posso ter regiões negativas e regiões positivas. E aí eu quero deixar, por exemplo, só valores positivos. Então, essa é uma função típica de ativação chamada de
Rectified Linear Unit, que é justamente essa função retificadora, ela fala, bom, tudo que é negativo vira zero, tudo que é positivo fica igual, né? E com isso, ou vai de 0 até 1. E com isso, eu modifico um pouco o meu feature map, e essa é uma camada importante, tá? Existem outras funções de ativação, sigmoide, tangente hiperbólica, mas não dá para entrar em muitos detalhes, mas existe sempre uma função de ativação, um bloquinho ali na sua rede. E o último tipo de bloquinho é essas camadas que a gente chama de pooling. As camadas de pooling, ela tem uma ideia meio de subamostragem. Ela pega, por exemplo, se eu estou fazendo um pooling aqui 2x2, eu estou pegando a cada quatro valores aqui do meu feature map, eu pego só o máximo, que é um max pooling. Eu posso ter um average pooling, pegar a média. Aqui eu estou pegando o máximo, né? Então, o máximo entre 1, 5, 6 é 6, então eu substituo nesse mapa de features, ele vai virar esse mapa de features com o máximo, aqui o 6, aqui o 8, aqui o 3 e aqui o 4. Isso serve para várias, é como quase uma seleção de atributos, é como se eu pegasse o atributo mais importante daquela região, né? Isso serve um pouco para eu reduzir o tamanho dos meus mapas de atributo, isso diminui o número de parâmetros que eu preciso treinar, né? E de uma certa maneira é quase que uma seleção de atributos também, eu pego os mais importantes. Bom, então eu tenho a minha camada de entrada, eu tenho as minhas convoluções, eu tenho essa não linearidade e eu tenho esse pooling que de uma certa maneira reduz um pouco o número de parâmetros e ressalta os features importantes. Para terminar, eu tenho essa camada, né, a fully connected, aquela dos neurônios que a gente já viu no começo, de uma rede neural comum, que é totalmente conectada. Normalmente essa última camada, ela nada mais é do que a gente chama ela é flattened, quer dizer, eu pego a última saída da minha rede, meu último feature map, e transformo num vetor. Ao invés de pegar uma matriz, eu estico, é como se eu pegasse a matriz e esticasse, pego a primeira linha, concateno com a segunda, concateno com a terceira e faço ela um vetor só, né? E aí por quê? Porque lembra que a gente comentou que essas redes totalmente conexas, elas são ótimas para classificação. Então, aqui é a etapa de fato de classificação, onde eu pego todos os features, como uma lista de features, e tenho na minha saída normalmente o número de classes, o número de neurônios que eu tenho na saída costuma ser o número de classes que eu quero classificar. Então aqui no caso eu tenho uma classe positiva e uma negativa, eu só tenho 2 neurônios. Então no fim, essa camada final, pode ser uma ou mais, fully connected, né, totalmente conectada, ela é o classificador em si. E percebam que essa parte aqui de trás é o meu extrator de features. Então eu substituí aquela engenharia da gente pensar qual é o kernel que eu vou usar, ou pensar se eu vou segmentar, se eu vou pegar área, vou pegar perímetro, e eu substituí a extração de atributos por essa parte da rede, convolução, função de ativação não linear e pooling. Depois que eu extraí os atributos, eu passo por um classificador que é uma rede neural, que tem neurônios, né? E eles estão todos conectados, podem ter uma ou mais camadas, e no fim eu tenho na saída a minha classificação. Explicada agora essa parte o que seria, né, uma rede convolucional típica ali, aqui bem simples, com uma camada, basicamente como se fosse uma camada só de convolução, uma função não linear e um max pooling. Agora eu vou mostrar para vocês o exemplo. Essa foi então a rede LeNet, né, de 1998, foi a primeira que foi proposta para reconhecer caracteres, tá, nesse paper. E vamos tentar entender, então, para vocês, assim, sempre que vocês verem um paper sobre Deep Learning, sobre CNN, vocês vão ver um desenho do que é arquitetura. Agora vocês já têm que
no mínimo, ao final desse vídeo, ser capaz de olhar para essa arquitetura, não se assustar muito, apesar que tem arquiteturas bastante complexas, mas entender mais ou menos o que está acontecendo em cada uma delas. Então vamos lá. Eu estou mostrando aqui que eu tenho uma imagem de entrada. Essa rede, então, qual que era o objetivo dela? Dado um caractere manuscrito, né, um dígito, na verdade, manuscrito aqui no caso, de 0 a 9, de 32 por 32 pixels, a rede deveria ser capaz de, na saída, dizer se ele é 0, 1, 2, 3, 4, 5, classificar qual é o algarismo, né? Então, na minha entrada, então aqui eu estou mostrando a arquitetura, eu tenho uma entrada 32 por 32, aí olha só, aí a gente começa a ver um pouco como é que é descrita essas camadas, e são parecidas com aquela que a gente viu. Essa daqui, veja, é uma camada que está chamada de C1, porque justamente é uma camada convolucional. Então vocês já sabem o que significa. Ela é uma camada que é para extrair features maps, e ela é 28 por 28 por 6. O que significa isso? Primeiro que eu escolho quantos filtros. Eu escolhi que eu queria treinar 6 filtros para extrair. É como se eu dissesse, eu vou tirar 6 atributos, 6 features maps, mas eu vou treiná-los, eu não tenho ideia qual é o kernel que eu vou usar para isso. É isso que eu vou treinar. Por que 28 por 28? Aqui é o resultado desse feature map, o tamanho. Por que é menor que 32 por 32? Não dá muito para entrar em muito detalhe, mas esses filtros eram filtros 5 por 5, e se vocês lembrarem da convolução, eu tenho um problema nas bordas. Imagina que eu pego aqui uma janelinha 5 por 5 e coloco na imagem, o primeiro pixel central que eu vou estar computando, ele fica na terceira linha, terceira coluna. Então, é como se eu jogasse fora as minhas bordas, né? Isso acontece em convolução. Existem jeitos de tratar isso, às vezes eu ponho zeros em volta da imagem para não diminuir, mas é normal, é comum que quando eu faço uma convolução, eu reduzo um pouco a minha imagem. Então, uma imagem 32 por 32, depois que eu usei um filtro 5 por 5, ela passou a ser 28 por 28. Eu joguei 2 linhas e 2 colunas de cada lado, né? Então as 2 primeiras colunas, as 2 últimas colunas, as 2 primeiras linhas, as 2 primeiras colunas, elas acabaram ficando de fora por causa dessa minha operação de convolução, tá bom? Se vocês quiserem saber mais detalhes, vale a pena às vezes pegar um vídeo só específico sobre convolução e sobre tratamento de bordas, que se chama, e existe toda uma explicação de quais são as formas de eu trabalhar com isso, tá bom? Bom, mas aí, passado pelas... então aqui, olha, seria o resultado que eu teria da aplicação de 6 kernels, 6 filtros, que eu estou treinando, e aqui seriam 6 resultados, por exemplo, a saída, os 6 features maps, depois dessa camada convolucional. Aí eu tenho aquela camada de pooling, que a gente aqui está chamado de subsampling, né? Então S2, que eu vou pegar e vou de 28 por 28, caiu para 14 por 14, aquela ideia que a cada 4 pixels eu peguei só um, né? Então eu reduzi eu reduzi meu feature map, um jeito de diminuir, lembra? E aí eu fiquei com ele assim, eu peguei o máximo de cada, naquela vizinhança 2 por 2, né? Depois eu venho mais uma camada convolucional, como é que eu sei? Porque chama C3, e aí eu tenho 16 filtros, de novo eu escolhi, e são 10 por 10. Por que são 10 por 10? Porque tem a ver com a convolução reduzir, ela partiu do 14 por 14 e reduziu para 10 por 10, perdeu de novo 4 linhas e 4 colunas, né? E agora aqui são os meus novos features maps, né? Depois eu tenho de novo uma camada de subsampling, uma camada de redução, e aí eu fico com feature maps bem pequenininhos, de 5 por 5, né? Depois que eu tenho esses 16 feature maps de 5 por 5, eu faço aquele flatten, né? Que é aquela ideia, o do full connection, que é a ideia de botar todo mundo como uma lista. Eu tenho 2 camadas fully connected,
foi escolhido, e eu tenho a minha saída sempre tem que ter o mesmo número de neurônios que o número de classes que eu preciso ter. Então, vamos ver aqui, ó. Esse aqui é um demo que é bem interessante, quem quiser olhar na página do Lecun tem esse demo até hoje, né? Ele mostra o LeNet acontecer. Então, vou parar aqui. Então, veja, ele está mostrando o número manuscrito que está entrando, e aqui o resultado das camadas, né? Cada uma das camadas convolucionais, e aqui embaixo, em cima, é a resposta que ele está dando, por exemplo, 6, né? Então, com isso, eu vou mostrando, ele vai mostrando o que as camadas estão fazendo, os features maps que estão sendo extraídos e como é que ele está classificando. Então, é interessante ver que tudo bem, na primeira camada, obviamente eu tenho um 2, mas à medida que eu vou indo cada vez para camadas mais internas, eu vou perdendo o detalhe, mas é como se eu mantivesse um grau de features mais gerais, né, de características mais gerais. Mas a verdade é que esses features e uma rede neural no fim, fully connected, são capazes de classificar, né. E por que o DEEP? Agora, uma coisa que é interessante, né, a gente observar. Aqui, vejam, eu tenho, aqui normalmente quando você roda um código em Python, PyTorch, Keras, que é algumas bibliotecas específicas para treinar e trabalhar com redes convolucionais, normalmente eu consigo imprimir a minha arquitetura nesse formato. Então aqui ele me mostra quantas camadas eu tenho, né? Então eu tenho uma camada convolucional, uma de pooling, outra convolucional, outra de pooling. Veja que aqui é um average pooling, não é um max pooling, ele está fazendo. Depois eu tenho aquela ideia do flattening, eu estou transformando ela numa lista, num vetor, né? E depois eu tenho camadas chamadas de densa. Camadas densas são aquelas camadas totalmente conectadas. Também são fully connected, também são chamadas de densas, né? E o que é interessante aqui, além do tamanho do que acontece em cada uma dessas o tamanho dos feature maps que vão sair em cada uma dessas camadas, eu aqui do lado direito mostro um número de parâmetros que precisam ser treinados. Então veja que no final, olha, quando eu chego nas camadas convolucionais, eu tenho 156 parâmetros para treinar, eu tenho 2.416 parâmetros para treinar. Esses são o quê? Aqueles pesozinhos dos kernels que eu preciso treinar. Veja como é muito menor do que os pesos da camada densa, que é todo mundo conectado com todo mundo. Então, essa rede convolucional, no fim, né, eu tenho 61 mil parâmetros para treinar. O que significa o treino desses parâmetros? Só para ficar mais claro. Significa que eu vou testando, né, eu vou tentando achar os valores para cada um daqueles pesos, para que o meu erro na predição de saída seja menor. Então, eu apresento uma amostra, ajusto meus pesos, ele pode começar normalmente aleatoriamente, meus pesos começam aleatoriamente, eu ajusto os meus pesos e vejo a predição. Errei, acertei, né, quão longe eu estou, na verdade, na minha predição, eu mudo meus pesos e aí eu volto, faço isso com a próxima amostra, faço isso com a próxima amostra. E aí, a partir de um certo ponto, eu começo a ter erros cada vez menores de predição e eu consegui, então, treinar esses meus parâmetros, né? Mas uma coisa assim que eu queria chamar, por que chama rede densa, né? Ou rede deep learning? É a ideia de que eu tenho muitas camadas e a ideia é que eu tenho muitos parâmetros para treinar. Então, eu gosto muito dessa frase só para explicar um pouco o sucesso, né, das redes neurais e as redes convolucionais. Essa é uma frase que diz que, né, se você quer ter boas ideias, é simples, basta ter muitas ideias e jogar as ruins fora. E aqui a ênfase é no muitas.
né? Se eu tiver 10 ideias, tem grande chance das 10 serem ruins, fazendo um paralelo com a imagem. Se eu extrair 10 features, ou se eu tentar 10 vezes ajustar os valores dos pesos, eu provavelmente não vou ter bons resultados na classificação. Mas se eu fizer isso milhares, milhões de vezes, é provável que uma dessas soluções seja uma solução boa. Então, no fundo, o Deep Learning é essa ideia de que eu levo o algoritmo Machine Learning ao extremo. Eu treino com muito dado, muitos parâmetros, e esse excesso de soluções possíveis, chega um momento que eu encontro a solução adequada. Por isso que isso é possível em larga escala, né? Então, sempre algoritmos de Deep Learning pressupõem muito dado e muito poder computacional. Existem algumas, eu vou falar rapidamente, não dá para explicar cada uma delas com detalhe, mas eu vou explicar resumidamente algumas técnicas que vieram depois dessa LeNet, depois da primeira rede da AlexNet, que ganhou a ImageNet. Começaram a ser propostas algumas outras técnicas para melhorar ainda mais essa ideia principal. Então, aquela rede de 5 camadas bem simples, origem de tudo, mas a partir daí foram se agregando técnicas mais específicas e alguns detalhes que deixou, vamos dizer assim, fez com que o Deep Learning melhorasse ainda mais o desempenho nesses últimos 10 anos, tá? Então, o primeiro deles é chamado, e aqui a ideia mais é apresentar para vocês, porque vocês às vezes podem ler, ouvir falar sobre isso, e aqui a ideia é de mostrar um pouco do que se trata, não dá realmente para explicar com muito detalhe, mas Transfer Learning é uma ideia bastante poderosa e até às vezes contra-intuitiva, que a ideia é a seguinte: suponha que eu tenho uma imagem, um conjunto de imagens de tumor, como no exercício da disciplina, de tumor de cérebro. E eu quero treinar uma rede Deep Learning. Essa daqui é um jeito também de desenhar uma arquitetura. Ao invés de estar de lado, tá assim de comprido. Aqui é a imagem de entrada em azul, aqui camadas, convolucional, convolucional, max pooling, convolucional, convolucional, max pooling, convolucional, max pooling. Então, veja que vocês já conseguem ler uma arquitetura. Depois fully connected, fully connected, fully connected, e o softmax é a última de classificação. Mas então vamos imaginar que eu tenho um conjunto de 300 imagens de tumor, como a gente viu. Se eu tentar treinar essa rede com tantas camadas assim, eu não vou conseguir que a rede aprenda. Ela vai rodar, passar por todas as imagens de treinamento e não vai chegar nem perto de aprender a resposta, porque, como a gente viu, o Deep Learning pressupõe muitas imagens. Então, percebeu-se que se eu pegar agora, lembra que essa primeira parte convolucional é um extrator de features e essa parte final é um classificador. Então, o Transfer Learning veio com a seguinte ideia: se eu tenho um conjunto pequeno, imagens de tumor, não tumor, se eu pegar a rede, essa rede treinada no ImageNet, por exemplo, aquela base de dados de 1 milhão de imagens, gato, cachorro, papagaio, carro, avião, pegar os features que foram extraídos e só treinar o classificador. Eu congelo, a gente diz que a gente congela, ou seja, os pesos aqui ficam fixos, eu não fico variando esses pesos de todas essas camadas convolucionais, de todos esses kernels, eu só vario os pesos ali dos últimos neurônios, da última camada de neurônios para o classificador, e classifico em tumor e não tumor. Apesar do que é contraintuitivo? Como é que uma rede, ou como é que toda essa rede, todos esses kernels treinados em gato, cachorro, carro, bicicleta, vão me ajudar a diferenciar tumor de não tumor? Ele não foi treinado em tumor ou não tumor, mas ele foi treinado em muita imagem. Ele foi tão treinado em tanta imagem, aprender a tirar bordas, aprender a ver texturas, aprender que de uma certa maneira é como se essas camadas com os seus pesos já treinados, elas guardam tudo que se pode extrair
de uma imagem, todo tipo de feature. E aí, ao treinar apenas uma camada final, eu consigo ter sim bons resultados em bases muito específicas, né? Então esse é dos resultados mais fantásticos, principalmente para a medicina, que tem conjuntos de dados muito pequenos, é descobrir que pegar uma rede treinada em gato, cachorro, cavalo, é capaz sim, depois com um pequeno treinamento só da camada do classificador, ela é capaz sim de servir como um extrator de atributos já pronto para uma imagem de tumor ou não tumor, né? Então uma das coisas que vocês podem tentar no exercício dessa semana, que vai ser treinar uma rede convolucional, é, por exemplo, usar Transfer Learning. É usar uma rede pré-treinada, com dados que não tem nada a ver com tumor. Existe um meio termo do Transfer Learning, que é chamado de Fine Tuning. Fine Tuning quer dizer um ajuste fino, é a ideia do seguinte, olha, eu tenho um conjunto de dados, mas ele não é tão grande que eu possa treinar do zero, mas ele não é tão pequenininho assim para eu treinar só o classificador. Então, eu congelo algumas camadas, e de novo, congelar camadas significa que eu pego aqueles kernels com aqueles pesos e não mudo mais, e, por exemplo, só treino os últimos kernels da última camada, das últimas camadas convolucionais e mais o classificador. Então agora o número de parâmetros para treinar é maior, eu preciso de um dataset que é maiorzinho, mas não precisa ser 1 milhão de imagens como a ImageNet. Eu parto, é como que ao invés de partir de pesos aleatórios, eu parto já desses pesos fixados e esses pesos finais aqui. Eu parto inclusive dos pesos que foram treinados no ImageNet, mas aí eu vou melhorando, eu vou fazendo fine tuning, eu vou ajustando, deixando o peso mais específico para o problema que eu estou treinando. Tá? Então essa é uma técnica muito poderosa e muito usada em machine learning, em deep learning, e foi uma das coisas que bastante usada na parte médica, porque os conjuntos de dados, você não vai imaginar um conjunto de dados de cérebro com 1 milhão de imagens, né? Então parte da evolução do uso de deep learning em imagens médicas usou um pouco, nem todos, mas muitas soluções usam essa ideia de transfer learning ou fine tuning. A segunda técnica que é muito utilizada também em imagens médicas veio em 2012 para aplicação em imagens médicas se eu tenho um conjunto pequeno de dados e uma coisa que eu posso fazer para aumentá-lo, a gente chama de data augmentation. É como se fosse aumentar a quantidade de dados a partir de pequenas transformações do dado original. No caso de imagem, é como se eu pegasse o dado, perturbasse, né? E essa perturbação eu considero que é um novo dado. E uso a minha rede, e a minha rede é treinada nos dados originais, mas nesses dados aumentados. Então, típicos operações de aumento de dados por exemplo, eu tenho aqui um exemplo aqui na linha, é uma imagem, na linha de baixo é a segunda imagem. Na primeira imagem eu tenho então a primeira imagem aqui, à esquerda é a imagem original, e aí eu posso fazer deformações espaciais, né? Então eu posso deformar, eu posso inserir uma espécie de não homogeneidade aqui, e você fica com um contraste meio distorcido, né, corrompido. Eu posso mudar a faixa de contraste, algum tipo de normalização pode ser considerado um data augmentation. Eu posso fazer um flipping, eu faço um espelhamento. Flipping quer dizer, veja que o direito virou esquerdo, o esquerdo virou direito. Eu espelhei, né? E o que está acontecendo? Então, no fim, essas 4 imagens que estão aqui, junto com essa quinta, eles entram como se fossem imagens independentes de treinamento. Todas têm o mesmo label, vamos supor no caso de tumor, não tumor, entraria como não tumor, como saudável, e elas são imagens muito parecidas. Isso dá oportunidade, é um aumento artificial dos dados, né? Se mostrou bastante
efetivo para a maior parte dos problemas. Hoje não se trabalha com redes convolucionais, com deep learning, sem fazer aumento de dados. A preocupação e o cuidado que vocês devem ter, de novo, a proposta do exercício é que vocês tentem fazer um pouco aumento de dados, é que nem todo aumento de dado faz sentido para o seu problema, né? Alguns aumentos de dados podem ser, inclusive, prejudiciais. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Naquele problema, num problema onde a textura pode ser importante, por exemplo, um problema de detecção de movimento em imagem de ressonância, a gente está procurando um blur, a gente está procurando um borramento. Quando você faz uma rotação, é um tipo data augmentation, pode ser uma rotação, eu estou fazendo uma interpolação de pixels. Eu começo a interpolar, e quando eu interpolo, eu borro a imagem. E se eu borro a imagem, de repente eu perco justamente aquele feature que determina o que é uma imagem corrompida por movimento ou não. Então, num problema para detectar movimento em imagem de ressonância, talvez usar um data augmentation de rotação ou qualquer data augmentation que gere uma interpolação, que seria não só rotação, mas qualquer transformação geométrica, não seja uma boa ideia. Então, é preciso tomar bastante cuidado em qual data augmentation eu vou usar para que problema. Tá? Uma outra técnica super importante, que parece até meio óbvia, mas que foi só em 2012 que surgiu, foi a ideia do early stop. O que é o early stop? A ideia é que sempre que você vai treinar uma rede, seja ela neural, seja convolucional, você diz em quantas épocas, quantas vezes você vai ver os dados e ficar ajustando pesos. Você faz isso em rodadas, tá? E a cada rodada você vai ajustando os pesos. E cada rodada que você vê todas as amostras do treinamento é chamada de uma época, ou interações aqui. A pergunta é, quando é que eu devo parar? A princípio, a gente, no começo, chutava assim, eu vou rodar 100 épocas, 200 épocas. Significa que eu vou ver 100 vezes todos os dados e fazer ajustes dos pesos. Só que o que se percebeu é que quanto mais eu vou ajustando os pesos, eu entro, então essa curva aqui de baixo, e aqui é o erro no meu training set, ele vai caindo. Só que chega num certo momento, o meu erro no conjunto de validação vai subindo. E isso a gente chama que é o overfitting. Eu estou aprendendo tanto sobre o conjunto de treinamento, eu estou decorando o conjunto de treinamento, que eu passo a não ser capaz depois de acertar mais o conjunto de validação. Então a minha rede não está aprendendo a classificar o conjunto de treinamento, ele está praticamente decorando o conjunto de treinamento. Só que ao decorar, né, a gente diz, às vezes ele está aprendendo o ruído do conjunto, né? Eu passo a não ser capaz de generalizar, eu passo a não ser capaz de classificar uma nova amostra que eu ainda não vi da forma correta. Esse ponto é um ponto importante. Então, quando eu olho uma curva de treinamento e eu vejo o erro no conjunto de treino decaindo e o erro no conjunto de validação subindo, significa que eu passei do ponto, que eu fiz um overfitting, que eu treinei demais. E aqui, então, foi o early stop seria dizer, bom, você vai monitorando os dois erros e quando você perceber algum critério nessa mudança aqui de tendência da curva, você para, você não roda o número de épocas que você tinha planejado. Então você planeja 100 épocas, mas se esse momento aqui dessa curva chegou na época 30, você já percebeu essa tendência, começar a errar no conjunto de validação, você para. Isso é chamado de early stop, e depois tem muitas técnicas advindas desse early stop, que não vem ao caso. Você pode ter um critério que chama de paciência, quanto tempo você espera, enfim, tem uma série de coisas, mas o importante é esse conceito de que você para de treinar, mesmo que o seu erro, olha, o erro de treinamento aqui está bem mais alto que aqui embaixo. Então alguém se perguntaria, mas por que eu vou parar com um erro maior aqui se eu posso aprender e treinar e melhorar? Mas eu não quero fazer o overfitting. Então essa decisão, né, ou esse critério de parada de treinamento quando o seu erro de validação está começando a subir, foi uma das técnicas importantes para
para as redes desempenharem melhor. Existe uma outra técnica que é chamada de dropout, é considerada uma técnica de regularização. O que eu faço no dropout é que durante o treinamento eu simplesmente zero alguns neurônios de forma aleatória, e esse zerar também tem a ver com ficar um pouco mais imune a ruído e a overfitting, né? Então é tipo você cega alguns dos seus neurônios e isso deixa a sua rede menos imune a ruído e a overfitting. E a última coisa que tem evoluído demais nos últimos anos, eu vou falar rapidamente também, é o tipo de arquitetura, né? As arquiteturas de Deep Learning, quando você vai tratar um problema, você fala, bom, mas que arquitetura eu vou usar? Eu vou começar do zero, falar, vou pôr uma camada convolucional, depois um ReLU, depois um Max Pooling. Normalmente o que se faz é pegar uma arquitetura, às vezes já proposta, né? E ao longo dos anos foram sendo propostas muitas arquiteturas, né? Então veja, a AlexNet foi a primeira que ganhou a ImageNet, né? 2012, alguns anos depois da LeNet. Veja como ela era uma arquitetura razoavelmente, a gente diz shallow ou rasa. Ela não tinha tantas camadas assim, né? O Deep vem pelo número de camadas. Então tinha duas convolucionais, um Max Pooling, mais uma convolucional mais Max Pooling, duas convolucionais, um Max Pooling e 3 Fully Connected, né? Depois o classificador. E aí depois veio as VGZ, VGG16, VGG19, e veja que as arquiteturas começaram a ser mais profundas. E normalmente, e aqui às vezes o número 16, 19 tem a ver com o número de camadas. Até chegar, por exemplo, a ResNet passou a ter ResNet 50, ResNet 152, 152 camadas, realmente profundo, né? E daí a gente chega hoje assim, e começa a ter arquiteturas bem mais complicadas, né? Essa arquitetura aqui que eu estou mostrando é a Google LeNet, por exemplo, e veja que cada módulozinho desse, no fim, tem convoluções em paralelo, né? E tem uma concatenação, convoluções 1 por 1, 3 por 3, aqui é o tamanho, né, da janela, 5 por 5, 1 por 1. Então veja, aqui só para mostrar que a arquitetura pode ficar tão complexa quanto se queira. E algumas arquiteturas hoje, se vocês forem ver os papers, vocês vão ver que pode ser bastante difícil entender uma arquitetura. Por outro lado, assim, a ideia é que pelo menos vocês não se sintam tão intimidados de, ao olhar algo desse desenho e desse tipo, que vocês saibam reconhecer pelo menos o que está fazendo cada coisa. Você sabe o que é o Max Pooling, sabe o que são as convoluções, né? Então, os formatos mudam, mas os bloquinhos são aqueles mesmos bloquinhos dos quais a gente conversou, sobre os quais a gente conversou. Um bloquinho convolucional, bloquinho de função de ativação, bloquinho de Max Pooling, de pooling, né? Então, as redes, as arquiteturas mudam, mas os bloquinhos basicamente são os mesmos. Como eu falei, quer dizer, hoje é muito difícil acompanhar as arquiteturas, né? Fica difícil. Aqui é um gráfico mostrando desde 2012 até 2020 o resultado do Top One no ImageNet, os modelos que ganharam a competição. Então veja, esse aqui, baseado em SIFT, foi o modelo ganhador antes de 2012, com esse erro com essa acurácia de um pouco mais de 50%. O AlexNet, que foi a primeira CNN, primeiro Deep Learning, para o ImageNet já pulou para 60 e tantos por cento. E daí para frente, aqui a gente só tem algoritmos de Deep Learning, né, no estado da arte, já chegando numa acurácia de 90%. E aqui em cinza, cada uma dessas bolinhas são os modelos que foram propostos em cada ano. Então, o número de arquiteturas, de modelos propostos é gigantesco. É impossível ficar a par, atualizado na área, no sentido de conhecer todas essas arquiteturas. Assim como a gente já comentou durante a disciplina, que não dá para saber de cor todas as funções, todos os códigos, todas as bibliotecas que a gente usa, a gente também não sabe de cor todas as arquiteturas que existem.
O que você tem que conhecer, para se quiser trabalhar na área, é entender o que são cada bloquinho, entender e interpretar uma arquitetura, e a cada paper novo você lê e tentar entender o que aquela arquitetura está propondo de novo, né? Mas não dá realmente para acompanhar e saber todos os modelos que existem hoje em dia. Em termos de performance, começou também a aparecer uma coisa bem interessante, né? Esse gráfico é mais ou menos de 2016, quando apareceu a ResNet, e veja, para mostrar o que significa o gráfico aqui. Aqui de novo, no eixo Y, eu estou mostrando a acurácia top 1 no ImageNet, e no eixo X eu estou mostrando o número de operações necessárias para classificar uma imagem. Vê que ela é contada em giga, tá? Então, no gráfico tem qual rede, tem qual acurácia e quanto de operações ela precisa. Além disso, o tamanho do círculo, é uma terceira dimensão, diz qual é o número de parâmetros que precisa ser treinado. Então, veja, um círculo desse tamanho, como a VGG19, eu preciso treinar 155 milhões de parâmetros. São aqueles parâmetros dos kernels os meus pesos na minha rede. Então, o que é interessante de observar é o seguinte: as primeiras redes começaram aqui, olha, a AlexNet não tinha muitos parâmetros para treinar, até razoavelmente 60, na ordem de 60, 50 milhões de parâmetros, e conseguiu uma acurácia de 50, 55% no top 1. E aí foi se evoluindo para redes como a VGG 16 e 19, onde o ganho em acurácia, que chegou a quase mais de 70%, foi devido a ter muito mais parâmetros para treinar. Então é uma rede bastante lenta, a gente diz muito pesada. Veja, 155 milhões de parâmetros. A partir daí, começou-se a perceber, ou a se propor, arquiteturas que, apesar de reduzir o número de parâmetros, elas ainda batiam o desempenho. Então, veja a ResNet, né, que veio a família da ResNet, 34, 50, 101, ela veio com 1/10 dos parâmetros e bateu a acurácia, né? Então, ela tem aqui menos que 30 milhões de parâmetros, menos operações e uma acurácia maior, né? Então, não obrigatoriamente uma rede maior ou mais profunda ou com mais parâmetros para treinar tem um melhor resultado, né? Na verdade, aqui, essa já é o gráfico mais atualizado. Veja a quantidade de modelos, como eu disse, e veja como agora os modelos com acurácia de 80 e até, tirando esse daqui, né, NASNet que é a última vencedora, veja que as Inception, que tiveram acurácias bem importantes, a mais de 80%, tem um número de parâmetros de treinamento bem menor, né, do que as antigas VGGs e tudo mais. E mesmo essa, que agora já conseguiu mais de 90% de acurácia, tem menos tá com cara de uns 75 milhões de parâmetros, comparado com a VGG, que tinha o dobro, né? Mas, de novo, aqui também é para mostrar a imensidão de modelos e variedade de arquiteturas que já foram propostas. Bom, então, o resumo seria assim, né? Por que o Deep Learning fez tanto sucesso, é tão bem sucedido? Primeira coisa é que ela não precisa de essa engenharia de atributos, o Feature Engineer, e nem de pré-processamento. No princípio, você coloca o dado lá, ela treina milhares de épocas, ajusta parâmetros, né, vai treinando os filtros até que ela converge para um erro mínimo e tem um bom resultado, por exemplo, de classificação. A vantagem, quer dizer, com a GPU, se você tem grande poder computacional, você pode treinar milhões de parâmetros usando milhões de imagens e vai levar algumas horas aí, mas como não é você quem está fazendo a conta, é o computador, tudo bem, né? Então, aquilo que eu comentei no começo do vídeo, que é a disponibilidade de imagens e de
GPU, de poder computacional, é fundamental para que o Deep Learning faça sucesso, né? E o que também é importante, é interessante, é que a mesma arquitetura, ela pode usar, com algumas variações, claro, ela pode ser usada para diversos tipos diferentes de problema. Dá para aplicar em vídeo, em imagem, em voz, em texto, né? Apesar de eu ter focado e ter explicado bastante a aplicação de Deep Learning para imagem, que é talvez o uso mais natural, a mesma arquitetura pode ser aplicada e a problemas diferentes, inclusive, como eu disse, classificação de tumor, classificação de quem tem Alzheimer, quem não tem, regressão, né? Tudo usando Deep Learning. Então, digamos que com pequenas modificações numa arquitetura eu consigo tratar dados diferentes e problemas bem diferentes. Para não terminar o vídeo dizendo que tudo são flores, eu gostaria só de comentar uma coisa que vem talvez menos de livros e mais da minha experiência trabalhando já muitos anos com Deep Learning em imagens médicas, quebrar um pouco o mito do Deep Learning, né? O mito justamente diz isso: eu pego o dado bruto, jogo no modelo e o meu problema está resolvido, né? Que eu não preciso mais limpar o dado e fazer o feature engineering como a gente precisava no caso de um pipeline tradicional, né, que a gente chamava de pré-processamento do dado. Mas isso não é verdade, isso continua sendo necessário, a diferença é que agora, ao invés de um feature engineering, eu costumo dizer que é um data engineering. Então, pegar o dado bruto e jogar no Deep Learning nem sempre resulta em bons né, resulta já numa solução adequada. Na verdade, o conhecimento do domínio continua sendo importante, a limpeza dos dados, o data augmentation, algum pré-processamento, a forma de entrar os dados na rede tem um fator importante. Então, esse data engineering, se eu vou cortar, se eu vou rotacionar, se eu vou entrar, se eu vou colocar imagem 3D, se eu vou colocar 2D, tem uma série de coisas que precisam ser decididas para eu pegar o dado bruto simplesmente e colocar no modelo. E essa engenharia de dados pode fazer toda a diferença no sucesso ou não no algoritmo de Deep Learning. Então, de novo, esse talvez seja um conceito que nem todo mundo concorde, né? Não há um consenso, mas a minha experiência, pelo menos em imagens médicas, é que não dá, esse data engineering ainda é necessário para você ter bons resultados usando o Deep Learning. Bom, deixo para vocês aqui algumas referências, né, os principais papers e do início, né, das redes convolucionais, e coloquei também alguns links bem interessantes que são demos, tutoriais e blogs que tentam de uma certa maneira destrinchar o assunto com GIFs e animações que podem ajudar a entender o conceito, que é bastante complexo, né? Mas que não é um bicho de 7 cabeças, e se você decidir estudar e for passo a passo, entendendo cada pedaço, existe muito material disponível, como eu disse, tanto no GitHub, muito blog, muito tutorial, muito curso online, inclusive gratuito. Então é uma área que vale a pena explorar, e é possível sim conhecer, aprender e aplicar, mas claro que também não é solução para todos os problemas, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.